Hoje eu quero compartilhar com você os 7 piores erros que eu já cometi no meu casamento e evitar que você cometa também, tá? Já de antemão eu lhe digo que o último eu considero que ele não é o principal, mas ele é um dos piores que nós mulheres podemos cometer. Sejam muito bem-vindas a este canal. Já somos 35 inscritas aqui, né? Estamos aí rumo às 100 primeiras inscritas neste canal e para isso eu preciso da sua ajuda, tá? Para você já deixar aqui o seu like, para você, se você não estiver seguindo o canal, já seguir o canal e compartilhar esse vídeo com quem faça sentido, com quem você acha que vai agregar. Vamos lá! Eu tô com umas anotações aqui, tá? A primeira seria deixar Deus de fora da relação, tá? Quando Deus ele deixa de ser o centro da nossa vida, o centro das nossas decisões, tudo deixa de fazer sentido, né? Então as coisas começam a se perder. E mesmo, né, quando éramos cristãos, e por falhas e por falta, eu acredito, de maturidade, porque nos casamos muito novos, né? Eu tinha 20 anos e meu marido tinha 23, né? Ele é 3 anos mais velho que eu. E casamos, né, com aquela pressão ali da igreja, porque a gente já era um casal que, vamos lá, hoje temos 19 anos de casado, mas já temos 26 anos juntos. A gente está junto desde 1999, é isso mesmo. Então a gente namorou, a gente começou a namorar em época de escola, eu tinha 13 para 14 anos e depois, né, passado um tempo depois, a gente se converteu e a gente começou a frequentar a igreja e geralmente, né, na igreja existe aquela pressão para os casais, né, casarem. E, enfim, eu discordo muito disso porque a gente, embora a gente recebeu o apoio ali de amigos, familiares, até líderes da igreja, para que isso acontecesse, mas nós como pessoas não estávamos prontos para esse momento. Eu sei, eu já falei, a gente não tem que estar pronto para começar tudo, mas a gente não fazia ideia do que é um relacionamento. Do que é viver dentro de uma casa dois, do que é você dividir o mesmo teto com alguém, sabe? A gente tinha relação de namorados, eu morava na casa da minha avó, ele morava na casa da mãe dele. Então, assim, não tínhamos... trabalhávamos, mas ganhávamos muito pouco, né? Então, assim, não tínhamos ainda o suficiente para construir uma vida, sabe? Então, tudo que a gente fez foi com muito esforço, com muito sacrifício, com muita ajuda, com muito suor, ganhando coisas, sabe? Então, assim, eu sei, Deus moveu muitas coisas, né? Mas eu acho que hoje, com a mentalidade que eu tenho, eu começaria tudo de forma diferente. Mas vamos lá. Então, deixar Deus de fora da relação pode ser algo que leve o seu casamento à morte. É exatamente isso. Quando Deus ele deixa de fazer parte, né, da sua vida, do seu relacionamento, é exatamente esse o caminho, né? A falta do conhecimento, a falta da sabedoria, a falta dos ensinamentos, das práticas, né? E isso pode fazer a gente errar, e errar muito. E nós erramos, né, nesse sentido. É claro que um relacionamento não foram erros só meus, foram erros nossos. Mas eu estou falando aqui sobre sobre a minha perspectiva, né, sobre a minha perspectiva de mulher, né, sobre o olhar que eu tenho hoje. Então, não deixe Deus de fora da sua relação. Segundo, seria falar mal do seu marido para outras pessoas. Eu cometi muito esse erro. E se tem uma coisa que eu posso te dizer hoje, pare. Pare de falar mal do seu marido para irmã, tia, mãe, primas, avós. Eu já li algumas coisas sobre isso, sabe? E eu achei que faz muito sentido. E a partir do momento em que eu só me reúno com outras pessoas para falar mal do meu marido, para tacar-lhe o pau dele, para falar que ele não faz isso, que ele não... Eu estou reforçando aquele comportamento na nossa vida. Além disso, isso é pecado, sabe? Não é que você tem que fingir que está tudo bem, mas você também não precisa ficar manchando a imagem do seu marido, porque quantas pessoas ao meu redor
amigas e familiares que eu compartilhava desse assunto começaram a tomar ranço, começaram a tomar raiva, começaram a ter ódio do meu marido por conta das coisas que eu compartilhava. E por questões assim que a gente sabe que a grande maioria dos homens fazem errado, né? Dentro de casa. Então, não eram erros, pra mim era, sabe? Então era algo que me estressava muito, que me tirava muito do sério, mas que se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu não levaria mais esse assunto adiante. É claro que é uma questão de trabalhar a nossa mente e nos policiarmos, porque querendo ou não, sempre em alguma roda de conversa a gente pode acabar falando alguma coisa ali. Mas não no sentido, né? Se hoje eu fizer algum comentário, eu não faço na mesma intensidade ou como eu fazia, mas ainda assim eu estou me policiando para evitar, tá? Então não fale, não saia falando mal do seu marido, muito pelo contrário, abençoe a vida dele. Abençoe a vida do seu marido. Ele é a pessoa, é o homem que Deus colocou do seu lado na sua vida. Número 3, deixar a comunicação morrer. A comunicação, ela é um dos alicerces ali do casamento. Então, a partir do momento que deixa de existir a comunicação, isso pode ter um peso muito grande, né, na vida de vocês. Então, a comunicação para tudo, para as decisões, para os pensamentos, para compartilhar coisas boas e coisas ruins, né? E a comunicação é algo que a gente aqui ainda trabalha, né? Sempre. Não pelo meu lado, eu nunca tive problema em me comunicar. Eu sempre gostei de bater papo, de conversar, de ter as famosas DRs. Mas o meu marido, meu esposo, por ser uma pessoa mais introspectiva, ele tem essa dificuldade e a gente tá vencendo esse bloqueio aí dia após dia. Então, muita coisa a gente já mudou, a gente já quebrou e estamos todos os dias avançando em busca de melhorar cada dia mais e mais. E a comunicação é algo essencial para tudo. Então, não deixem de se comunicar, não deixem de conversar, né, sobre os planos, sonhos, sobre as decisões que vocês desejam tomar. A de número 4 seria tentar mudar o marido a todo custo. É uma falha que a gente tem, né? Porque assim, a gente não é perfeita, mas a gente quer, para atingir as nossas expectativas, que o outro ele se molde à nossa vontade, aos nossos desejos, aquilo que a gente quer ou aquilo que a gente tem como verdade. E quando eu aprendi a olhar, né, com outros olhos para isso, ao longo, né, da minha formação em psicologia, eu comecei a ir lapidando muitas coisas. E eu comecei a me policiar mais nesse sentido, sabe? De não querer mudar o outro com a força. Eu trago isso hoje muito para a minha relação com a minha filha, né? Não basta eu falar para ela o que é certo, eu preciso fazer o certo. Então é com o meu exemplo que ela vai seguir. É claro que com o meu marido é diferente, né? Com o esposo é diferente. A minha filha, ela tá com a mente ali sendo lapidada, com o cérebro sendo formado, né? Com os aprendizados. E o meu marido não, ele já tem uma mente certa ali das decisões que ele quer fazer, do que ele quer, de como ele quer agir, né? Então, mas a gente por vir com muitas crenças, com muitas crenças limitantes, a gente vem com essa coisa de querer impor ao outro, né? A roupa que a gente quer que vista, o jeito que a gente quer que a outra pessoa... a gente quer, na verdade, moldar a outra pessoa ao nosso gosto e a gente não pode fazer isso. A gente tem que aprender a dar tempo ao tempo, entregar nas mãos de Deus aquilo que está fora do nosso alcance e, acima de tudo, aprender a respeitar o outro, porque para que a gente se dê bem, eu não preciso que ele seja perfeito, eu não preciso que ele seja exatamente como eu quero, sabe? Então, não queira mudar o outro à força, né? Você pode sim visualizar aquela pessoa do jeito que você sonha, você pode orar por isso, mas não queira impor,
não queira impor que a pessoa faça, que ela seja, porque você acha que aquilo é o certo. A de número 5 seria deixar o orgulho falar mais alto. Quantas e quantas vezes já dormimos brigados, né, por discussões muitas vezes banais e por simplesmente, né, cada um deixar o orgulho ali tomar conta de si e a gente simplesmente ignorar, né, a palavra de Deus que diz que a gente não pode, né, deixar o sol, eu não me lembro exatamente como é o versículo, mas é deitar nossa cabeça ao sol quando existe ali alguma contenda, alguma divergência entre a gente, né, me fugiu aqui a mente. Então, a gente não pode, né, permitir que o orgulho fale mais alto dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. A gente primeiro precisa buscar, né, a Deus, ter Ele como centro de nossas vidas e orar, né, para toda e qualquer circunstância. Um livro que me trouxe muito ensinamento é o livro de Provérbios, Salmos, Provérbios, e leia, né, Provérbios, assim, ali tem muitos ensinamentos e eu acho que tudo que a gente tem, tudo que a gente precisa ali para nossa vida, o livro de Provérbios ele traz, né, com ensinamento. E não deixe o orgulho falar mais alto na vida de vocês, sabe? Porque às vezes você quer passar por cima, você não quer passar por cima da sua vontade, né? Então você quer que a sua vontade prevaleça, ou o seu marido quer, então fica naquela briga de ego, naquela coisa que eu sou certo e você é errada. E a gente nunca chega ali, né, no nível, então não deixe que o orgulho fale mais alto entre vocês. Busquem sabedoria primeiramente em Deus, né? E sentem e conversem todas as vezes que acharem necessário. Eu, por exemplo, hoje a gente tem aqui uma relação muito mais clara, né? Então eu digo para meu esposo, olha, a partir do momento que a gente identificar que alguma coisa não tá bem, que não tá legal, a gente vai sentar e conversar. A gente não vai ficar remoendo os problemas, mas a gente vai buscar solução para aquele problema. Então, eu hoje me considero uma solucionadora de problema. Então, se tem um problema hoje aqui na minha casa e eu preciso resolver, eu vou buscar a solução. Se tem um problema no meu relacionamento com meu marido, eu vou buscar a solução. Se eu tenho um problema no meu trabalho, eu vou buscar a solução para isso. Então, ao invés de darem foco em fazer o problema, busque a solução, né? E eu sei que às vezes existem aquela briga de braço, né? Teoricamente falando, aquela de tipo, eu sou mais forte, eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, às vezes, quando tem aquela questão de trabalho, de carreira, né? Cada um quer cuidar do seu e, enfim, acabam, nenhum dos dois querem ceder, né? E num casamento, numa relação, a gente precisa aprender a ceder para o outro. Mesmo às vezes você estando certa, às vezes você precisa ceder, né? Porque é como eu falei no outro vídeo, mais vale a gente ter paz do que ter razão. Então, se você está buscando ter paz na sua vida, escolha o caminho da sabedoria. Agora vamos para a de número 6, né? Esquecer de cultivar a admiração. Esse foram um dos erros que eu diria que levou o meu casamento à falência, né? Por algum tempo eu perdi a admiração que eu tinha pelo meu marido. Eu me tornei o homem da casa. E a gente, logo no início do casamento, enfrentamos um problema muito grande, né? Meu marido, ele passou por uma questão de síndrome do pânico, depressão, e eu estive com ele ali em todo momento, Quando a gente se casou, eu tinha sido demitida do meu trabalho e ele pediu demissão. A gente estava recentemente casado e eu fiquei meio atordoada com tudo aquilo, mas a gente seguiu. E logo depois eu consegui um outro trabalho, né? E foi um trabalho bom que nos proporcionou, né? Uma renda muito melhor do que a que eu tinha antes. E a gente tinha um ticket de alimentação, né? Então a gente já tinha como fazer a nossa feira de casa, tinha fora o salário, né? E eu comecei a trabalhar no aeroporto. E isso aí, o que aconteceu?
eu já tinha dentro de mim aquela coisa de querer resolver tudo sozinha, de fazer tudo sozinha, de não esperar o marido fazer as coisas. E nisso a gente foi se perdendo e eu perdi a admiração que eu tinha pelo meu marido. Eu deixei de vê-lo como provedor, como homem da casa, como aquele sacerdote que Deus estabeleceu dentro da nossa casa, e eu comecei a prover, eu comecei a me preocupar em manter o nosso lar. E por alguns anos a nossa vida foi assim. E isso me fez perder a admiração que eu tinha por ele. E isso é muito ruim, porque olhe como tudo faz sentido, né? Deixar Deus de fora da relação, deixar a comunicação morrer, falar mal do marido, deixar o orgulho falar mais alto e tentar mudar o marido e esquecer de cultivar a admiração. Então eu deixei de admirar o meu marido, né, como o meu homem, como o provedor da nossa casa, porque eu tinha assumido essa postura. E inclusive esse foi um dos motivos que quando a gente tentou, né, ter o nosso filho, eu tava com a minha taxa de hormônio masculina tão elevada, porque a minha masculinidade ela estava tão gritante que isso nos impediu, né? E naquele momento a gente não conseguiu, né, gerar um filho. E a gente ficou tentando por algum tempo e depois a gente desistiu, porque a gente começou a passar por várias tribulações em nosso casamento. E por todos esses motivos e mais alguns outros, né, que não cabem, né, falar aqui, ou que também eu me esqueci de mencionar, mas eu perdi a admiração. Então não deixe, né, a admiração pelo seu parceiro, pelo seu esposo morrer. Ela é importantíssima. E como é bom quando você olha para uma pessoa com aquele olhar e diz assim: esse é meu marido, esse é o cara que Deus colocou na minha vida. Obrigada, Senhor. Sabe? Então hoje, todos os dias eu agradeço, eu louvo a Deus pela vida do meu marido, eu oro pela vida dele, eu peço que Deus dê sabedoria, que Deus dê plenitude, derrame da graça, que Deus renove as forças dele a cada manhã, né? Que ele continue sendo o marido maravilhoso que ele é e que cada dia mais e mais ele melhore, né? E eu também. Então, é isso. E a 7, né, seria querer fazer tudo e virar o homem da relação, que eu acabei de mencionar. Então, eu cheguei ao ponto de que se tinha um problema aqui em casa, tinha que consertar uma coisa, eu não queria esperar, né? Porque esse é um dos grandes problemas no casamento, é a mulher ter paciência de esperar que o homem vá lá e faça aquilo que precisa fazer, né? O chuveiro que quebrou, a lâmpada que queimou, o armário que quebrou a porta, enfim, diversas coisas que são tarefas de um homem, a gente acaba assumindo esse lado masculino e a gente acaba tomando. Então eu estava com toda essa masculinidade minha lá em cima, a minha feminilidade estava lá embaixo. E os meus hormônios, né, os meus exames comprovaram isso. Mas naquele momento, no olho do furacão, eu não conseguia entender. Eu só estava vivendo. Hoje, algum tempo depois, eu comecei a refletir, eu comecei a analisar, eu comecei a perceber, mas como fez sentido naquele momento tudo aquilo, né? E eu precisei passar por tudo isso hoje, para hoje estar aqui compartilhando com você e te trazendo essas 7 lições de vida, né, para te ajudar a restaurar o seu casamento, para te ajudar para te poupar, né, de levar o seu casamento à falência. E sim, o nosso casamento ele realmente faliu. A gente chegou a divorciar, né? Esse divórcio ele não durou muito tempo. A gente casou novamente, mas a gente chegou a se separar. A gente assinamos papéis, tá? E a gente separou de fato. Foi uma loucura, foi uma época muito turbulenta na minha vida e acredito que na dele também, claro, porque ninguém, né? Ele não jamais esperava por isso. Mas era uma das coisas que eu co-criei na minha vida, porque por muito tempo eu falava que eu queria separar, eu queria me separar, eu queria me separar, eu queria me separar porque eu não aguentava mais aquilo. E de fato isso aconteceu, né? Então
olha o peso das palavras, olha como a palavra tem poder, né? Então, hoje, com todo o meu achego mais a Deus, com toda a minha aproximação, se eu posso te dizer algo, busque mais da presença do Senhor, né? Na sua vida, na sua casa, no seu casamento. Consagre a sua vida, o seu lar a Deus, né? E comece a visualizar a sua família, a sua vida daquele jeito que você sonha, daquele jeito que você imagina. E siga essas dicas à risca para você evitar, né, a falência, o decreto de falência no seu casamento, na sua relação com o seu marido, tá? E aí você faz tudo o inverso, né, dos erros, né? Você vai fazer os acertos, você já vai trabalhando os acertos. Invista na sua relação com o seu marido, sabe? E acima de tudo, ore, espere e confie no Senhor, tá?